Quando se fala em Brasil, imediatamente pensamos em futebol, samba, belezas naturais e a diversidade étnica, religiosa e cultural. O povo brasileiro é considerado um povo alegre, celebrativo e hospitaleiro. O Brasil é essa rica diversidade em todas as suas regiões. O Brasil não tem uma única face, mas variadas expressões. Dados do último censo realizado no Brasil em 2010 apontavam que cerca de 64% da população se identificava como cristãos católicos e cerca de 22% se declaravam cristãos evangélicos. Isso significa que por volta de 87% da população se identificava com a religião cristã. Apesar de todas essas características peculiares, nos últimos anos, o Brasil vem sofrendo uma alteração importante em suas características sociais, com um considerável aumento de intolerância religiosa. E o mais incrível é que essa intolerância religiosa vem exatamente de cristãos. A ONU desenvolveu a Agenda 2030 com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como um plano de ação para pessoas, planeta e prosperidade. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16, Paz, Justiça e Instituições Fortes, tem como seu principal objetivo promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Pensando nisso, a iniciativa Comum Unidade é um projeto de apresentação do diálogo como ferramenta de promoção de uma cultura de paz, tendo o apoio de CAICID, Centro de Diálogo, e a Universidade Brasileira Unicesumar. Foi realizado um curso de extensão para os alunos de Teologia, Sociologia, História e Filosofia da Unicesumar. Ocorreram 2 encontros, um presencial e outro online, nos quais os alunos construíram conjuntamente conhecimentos sobre como o diálogo pode contribuir para a superação dos preconceitos, em especial da intolerância religiosa. Olá, eu me chamo Eugênio Anunciação, sou Fellow CAICID e professor de EAD do Unicesumar. Estamos aqui no dia de hoje preparando um encontro muito especial com alunos da Unicesumar para conversarmos sobre a promoção de uma cultura de paz. Este encontro tem como propósito enfatizar a importância do diálogo para a gente aprender não apenas a se comunicar, a conversar com o outro, mas também a escutar, a ouvir o outro. Então eu quero que você acompanhe com muito carinho tudo que foi feito no dia de hoje. Os cursos da EAD Unicesumar, principalmente desse núcleo de humanidades, e aí eu coloco os cursos de teologia, filosofia, história, sociologia, pensaram na necessidade urgente que nós temos no nosso dia a dia de
discutir um pouco mais com os nossos alunos a respeito do preconceito, tentando instigar nos alunos esse diálogo para a construção de uma cultura de paz. Para isso, nós desenvolvemos esse curso de extensão presencial aqui no campus de Maringá, em parceria com o CAICID, que é uma organização intergovernamental que propaga essa discussão e tenta ampliar ainda mais essa consciência a respeito do diálogo interreligioso, do diálogo intercultural. Então, hoje aqui nós trouxemos os nossos alunos e nossas alunas para discutir um pouco mais, para que eles possam, junto com a gente, se engajar nessa proposta de disseminar essa cultura de paz por meio do combate ao preconceito. Preconceito, eu penso que é uma coisa que as pessoas não deveriam ter. Tem que deixar bem claro que se existe sim o preconceito, mas a gente acaba levando o que a gente o preconceito que a gente tem por determinada coisa para a pessoa. A minha visão de preconceito é um conceito pré-concebido de algo que você não conhece. A partir disso, então, o preconceito ele é exatamente uma definição antes do diálogo, né? Sem que haja um diálogo. Porque o preconceito ele vem separar, ele vem fazer as coisas ser um de um lado e do outro. Todos nós, de uma forma ou de outra, ou já sofremos algum tipo de preconceito, ou já realizamos algum tipo de preconceito. Em um grupo de formação em diálogo para a promoção de uma cultura de paz, não poderíamos iniciar o encontro sem antes ouvir os participantes. Diálogo, mais do que falar, é aprender a ouvir o outro. Exatamente porque entendemos que o diálogo é uma importante ferramenta para se combater o preconceito, pedimos que os participantes definissem em conjunto quais seriam as 10 regras básicas para o seu grupo de diálogo. Todos eles apresentavam suas ideias sobre como o grupo deveria se comportar no período em que estivesse junto, para evitar conflitos. O consenso é um caminho difícil, porém necessário para a facilitação do diálogo. Esposa e mãe, tenho 2 filhos, né? Uma de 18 anos, fez agora, e vai fazer 9 anos. São idades completamente diferentes e principalmente nesses 2 anos de pandemia fui professora deles. Uma das coisas que eu não sou, que é mãe, não tenho filhos. A outra, eu sou mulher, sou cristã e sou solteira. Sou brasileiro, da teologia, negro e cristão. Identidade, cultura e cosmovisão. Porque onde a gente nasceu, não apenas na família, no núcleo familiar, mas na vizinhança, grupo religioso, na escola, tudo isso vai formando a nossa identidade, a nossa maneira de se enxergar e enxergar os outros. Rubem Alves, teólogo e escritor brasileiro, escreveu: "Nós não vemos o que vemos, nós vemos o que somos. Só veem as belezas do mundo aqueles que têm belezas dentro de si." No Brasil, nós gostamos muito de usar frases para explicar a nossa realidade. Uma das mais utilizadas nos últimos anos é essa: "O Brasil não é para amadores." Isso significa que muitas vezes é complicado entendermos o que se passa por aqui. Um dos comediantes brasileiros mais famosos na internet escreveu assim certa vez em uma rede social: "Brasil, o país onde política é futebol, futebol é religião e religião é política." Isso reflete muito bem como a intolerância religiosa se manifesta de diferentes formas. E percebam, quando eu falo religião, eu não estou falando agora aqui no sentido de candomblé, de umbanda, de catolicismo, de protestantismo, de evangélicos, não. Qual que é o sentimento mais primitivo ligado à religião? Nós contra eles. E qual que é a ideia básica dessa ideia deturpada da religiosidade? O meu grupo
é o único grupo correto, é o único grupo que será salvo. O outro grupo vai para o inferno. O outro grupo merece ser punido. O outro grupo merece ser exterminado. Essa é a ideia religiosa. Então, por exemplo, no sentimento de rivalidade esportiva em nosso país, futebol é uma religião. Porque se eu torço para o Palmeiras e vai ter um jogo do Palmeiras contra o Corinthians, que são grandes rivais no nosso país e no estado de São Paulo, chegou ao cúmulo de torcedores combinarem nas redes sociais, se encontrarem em determinadas estações para se enfrentarem, ao ponto inclusive de um matar o outro. O Ariel colocou aqui no chat. Verdade. Aconteceu hoje, inclusive, torcedores do Palmeiras sendo baleados por torcedores do Cruzeiro. É verdade, eu não tinha visto isso, meu Deus do céu. Que loucura isso, né, gente? Isso também é dentro daquela situação que nós vimos aí, que saiu no jornal do rapaz que foi morto. Ele fez um aniversário dele com o tema do Lula e veio um rapaz falando que era eleitor do bolsonarista, né? E por causa daquela situação, por causa de ser tem Lula ali no meio, ele foi lá e matou o aniversariante, se eu não me engano, matou outras pessoas também, só por causa dessa distinção de eleitor. É verdade, é verdade. E isso vai ficar cada vez mais intenso em nossos dias, infelizmente. Cláudia, você queria comentar alguma coisa, né? Teve também o caso, por agora, né, dentro da igreja, da congregação, que o policial matou, né, o rapaz porque ele não compartilhava em questão política, né? Foi um absurdo, porque assim, ninguém tá salvo dentro da igreja. Sabe o quanto a nossa formação religiosa, ela é influenciada por esse tipo de pensamento, nós contra eles. O Clécio está colocando aqui: a ignorância caminha de mãos dadas com o extremismo. Eu quero apresentar para vocês uma definição muito importante, o caminho que vai das diferenças para a discriminação. Todos nós aprendemos que a cor verde diz assim: ok, pode continuar em frente. O sinal amarelo, ele sinaliza isso: cuidado, preste atenção. E o sinal vermelho indica perigo, pare. Das diferenças não há problema nenhum, porque quando nós identificamos que somos diferentes, na verdade estamos enfatizando a nossa identidade. Por exemplo, meu nome é Eugênio e o meu sobrenome é Anunciação. Uma das coisas que me torna igual ao meu irmão mais velho e à minha irmã mais nova é o nosso sobrenome, Anunciação. Mas o que nos diferencia é o nome. Meu irmão não se chama Eugênio, a minha irmã não se chama Eugênio. Meu irmão se chama César e minha irmã se chama Cláudia e eu me chamo Eugênio. Então as diferenças, elas são saudáveis, elas são importantes, inclusive questão de saúde emocional. Nesse caminho que começa nas diferenças, vai para a categorização, para os estereótipos, para os preconceitos, para a discriminação. Por quê? No universo religioso, um deus do panteão nórdico pode ser tratado como um herói, como Thor, e um deus do panteão de religiões de matrizes africanas, como Exu, é associado a demônio. Para mim não tem outra explicação a não ser um racismo estrutural, né? Não tem outra explicação a não ser um preconceito que está na conversa dos grupos individuais que eu tive sobre essa questão estrutural, uma coisa que está enraizada. E para mim não tem outra explicação, porque essa pergunta que o professor fez, quando eu fiquei muito feliz, porque há poucos dias eu falei para minha mulher exatamente isso. Eu falei assim: a gente acha legal o Thor, mas o dia que a Marvel colocar dentre os personagens, os heróis deles ali, qualquer
Deus das religiões africanas, você pode ter certeza que vai ter de pastores pop aí incentivando o boicote, né? Enquanto tava Thor, enquanto tava Loki, enquanto tá outros deuses de outras culturas, tá tudo bem, mas na hora que trouxer um deus de uma cultura africana, aí o negócio fica diferente, né? Muitas coisas em nosso país são difíceis de compreender até mesmo para nós brasileiros. A intolerância é uma delas. Como um país composto por pessoas de tantos lugares e culturas pode ainda alimentar toda a forma de intolerância? É muito triste vermos o quanto estamos nos tornando um país de pessoas intolerantes com aqueles que pensam e creem de maneira diferente da nossa. Não é possível que o preconceito continue se instalando em nosso país. Diante disso tudo, a pergunta que surge é esta: é possível vencer o preconceito? O preconceito pode ser vencido. E pode ser vencido a partir do diálogo. Porque no diálogo eu não apenas aprendo a escutar o outro, mas escutar a mim mesmo. E quando a gente aprende a se escutar e escutar o outro, a gente começa a construir pontes. E pontes são necessárias para a gente vencer a polarização, vencer a cultura de nós contra eles e construirmos algo que valide, algo que consolide a paz em nosso meio. Assim, eu não esperava que fosse uma coisa tão grandiosa como foi. Eu achei que foi maravilhoso esse curso. E assim, gostei. Muitas pessoas mais poderiam fazer, porque foi um aprendizado muito grande hoje aqui. Eu achei assim que valeu muitíssimo a pena.